Estou aqui em Atlanta, nos Estados Unidos, participando de uma reunião de conselho, que eu sou parte, e vão ser 3 dias de reunião. Então, amanhã, na verdade, daqui a pouco já tem um jantar de início e seguimos. Mas o que eu quero falar com você hoje é mostrar para você como a liderança, a sua liderança de alta performance, né? Liderança alta performance é o nome do nosso programa. A liderança alta performance faz resultado, faz mudança de resultado nos seus negócios. Então, é importante, todos nós temos um estilo de liderança que a gente se dá melhor. Pode perguntar para os seus amigos, você é do tipo mandão? Você é do tipo que tenta ajudar os outros? Você é do tipo que entusiasma, ajuda, né? Bota pilha nas pessoas para elas alcançarem os seus objetivos? Tem outras pessoas que exercem sua liderança quase que sendo alguém que olha para o 360 graus e fala, aqui tem problema, aqui tem ameaça, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, a gente chama esse tipo de farejador. Tem alguém que, aquele cara, vamos lá, não desiste, vamos embora. Aquele cara que segue até o fim, a gente chama ele de persistente. E tem aqueles caras que são os caras do checklist, que eles, enquanto tudo não está checado, eles não consideram que está bem feito ou que não está bom. Então, esses 6 tipos de liderança, o que a gente precisa fazer? Achar quais são os seus tipos de liderança que fazem você entrar em alta performance. E daí, você aumenta de produtividade. E quando você aumenta de produtividade na posição de liderança, você entusiasma todo mundo no seu entorno, seja lá qual for o teu tipo de liderança. Você tem esse maior desempenho e com esse maior desempenho, você vai fazer com que os outros também te sigam. Você vai fazer com que os outros comecem a achar como a zona de liderança, a zona de alta performance de cada um deles. Naturalmente, eu tenho ferramentas para isso nos meus cursos, nas minhas mentorias, mas eu não estou dizendo isso para você vir aqui e comprar. Não é isso, eu só estou te explicando, você pode fazer de outras maneiras, sem precisar fazer o nosso curso, a nossa mentoria, que já tem incluso isso. Então, esses 6 tipos de liderança é um modelo que foi criado alguns anos atrás nos Estados Unidos. Eu adaptei ele para o Brasil, aumentei um pouco porque eu associei essas lideranças às inteligências múltiplas, às inteligências que cada um tem, e com isso a gente transforma a possibilidade de crescimento de um perfil de liderança, e você pode acelerar então a sua liderança com os perfis que você tem maior desempenho, mas eventualmente um perfil que você está lá em segundo ou terceiro lugar, você pode fazê-lo crescer ainda tendo um bom desempenho. Então é isso que a gente trabalha. Esse é um dos eixos que a gente trabalha, né? O modelo 57 em 7, ele trabalha com 4 eixos. Ele trabalha com o eixo do cliente, ele trabalha com o eixo do produto, ele trabalha com o eixo da comunicação, principalmente olhando a comunicação no marketing digital, a comunicação tanto então com seus clientes como com os seus futuros clientes ou com os leads, e a conversão de tudo isso em vendas. E o 5º eixo é o desenvolvimento da liderança. Então, hoje eu estou enfocando bastante isso para vocês entenderem. Então, para você que não faz parte de nenhum programa meu, que não faz parte de nenhuma mentoria minha, como é que você pode achar o teu estilo de liderança? Eu vou explicar cada estilo de liderança e você vai perguntar para as pessoas que te conhecem. Você vai dar uma girada 360 graus, né? Como elas te enxergam. E provavelmente isso que as pessoas enxergam, de modo geral, bate com os resultados quando a gente vai lá e faz o mapeamento com você. Na maioria das vezes bate, tá? Então, o primeiro estilo de liderança
ele quase que segue um ciclo, né? Então, assim, vamos achar onde é que você pode aumentar a tua produtividade, melhorando sua liderança e sua influência. Então, você pegar, diante de qualquer problema, você tem que descobrir o problema. Você já passou por uma situação em que tinha um problema e você não estava vendo? Tinha um problema e você não estava percebendo? E quando você percebeu, foi lá e correu e aconteceu. É muito comum, acidentes acontecem assim. Tem algum problema e a pessoa não percebeu, principalmente fogo. Né? Começou a pegar fogo em algum lugar e as pessoas não estão vendo, agora que o fogo se alastra, aumenta, as pessoas vão, daí torna perceptível, mas às vezes começou num foquinho, todo fogo grande começa num foquinho pequeno, às vezes um curto, alguma coisinha assim. Se tivesse alguém que sentiu o cheiro de queimado, que estava ali, que observou alguma coisa diferente, antes do fogo se alastrar, o problema seria menor, concorda? Então, esse perfil eu chamo de perfil farejador. Esse também é o tipo de pessoas, então ela usa o quê? Como é que isso se conecta com a inteligência? Ela usa a inteligência intuitiva. Às vezes ela olha assim e fala, pô, isso aqui não está certo. Alguma coisa, às vezes, um arranjo de uma sala, mas ela fala, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo. Tá? Às vezes aquela pessoa, tá? É bom você ter uma pessoa assim na sua equipe, mesmo que você não seja essa pessoa. Aquela pessoa assim que se apresenta uma pessoa nova para ela, isso aqui é o fulano. Ela cumprimenta, ok, bate um papinho, a hora que ela sai da conversa, ela fala, não gostei desse cara. Esse cara é estranho. Pode olhar, às vezes é mesmo. Tá? Então esse é o farejador. Ele detecta problemas, às vezes ele detecta também oportunidades. Às vezes ela fala, pô, esse negócio aqui parece interessante. Estuda um pouco mais porque pode ser que seja mesmo. Então pergunta aí para os seus amigos. Eu sou uma pessoa que te ajuda a encontrar problema? Eu sou uma pessoa que você já viu eu antecipar alguma oportunidade? Essa é a pergunta. Quase que a gente pode fazer 6 perguntas, tá? A pergunta para identificar se você é farejador ou não. Agora você me deu uma ideia, até vou publicar isso na forma de uma pesquisa para você fazer. Vou fazer uma espécie de eu vou te mostrar numa enquete, ao mesmo tempo eu vou avaliar o meu público, mas aquela enquete ali, se você replicar nas pessoas no seu entorno, você vai acertar ou vai descobrir quem são, como você é. Né? Então, a pergunta eu sou alguém que te ajuda a encontrar problema, prevenir problema? Ou eu sou alguém que costuma ter uma grande sacada, achar uma oportunidade, principalmente achar uma oportunidade que ninguém está vendo? Então, esse é o farejador. O segundo perfil de liderança, de alta performance, é o inventor. Tá? O que o inventor faz? Inventa. O inventor cria soluções para aquele problema, para resolver aquele problema. O inventor, então, é alguém que, ao enxergar, ao mostrar para ele um problema, ele rapidamente bola uma solução. Então, mudou a tarifa cambial, ou Trump fez o tarifaço. Qual que é a saída? Tá? Caiu a energia, caiu a luz. O que a gente faz agora? Vai ter uma Black Friday. O que eu posso fazer de oferta especial? É alguém que rapidamente eu tenho facilidade em criar soluções. Tá? Começou a chover, ele rapidamente começa a vender guarda-chuva. Tá? Então é alguém que explora no bom sentido, aproveita as oportunidades contrárias ou favoráveis. Né? Quando começou a chover, ele aparece vendendo guarda-chuva, é aquilo que ameaça para muita gente, para ele é uma solução. Então esse é o segundo tipo. Né? Então você vai fazer, a segunda pergunta é, eu sou uma pessoa que cria soluções? E você mesmo pode responder essa pergunta.
né? Você olha qual que é. O interessante de você perguntar para mais pessoas é você ver o que é mais frequente as pessoas verem. Então isso provavelmente quando você faz sozinho, provavelmente você intui, você se conhece mais, você vai achar aquilo que é mais válido para você. Mas quando você pergunta para um grupo maior de pessoas, para a família, para os amigos, para as pessoas que trabalham com você, de modo geral, né, no ouvir muitas pessoas, normalmente se aponta a melhor direção, até a Bíblia nos diz isso. Tá? Então, o segundo é o inventor. O terceiro perfil é o detalhador. Então, pensa bem, o detalhador, para qualquer coisa, quando você inventa uma solução, quando você inventa, vamos arranjar um caminho novo para a gente ir, sair de férias, apareceu um trânsito muito ruim, arranjei um caminho novo aqui. Às vezes acontece, a gente está voltando da praia, da Riviera e pega um trânsito na serra. Daí pega lá o Waze, mais meu conhecimento, a gente acha, entra numa estrada de terra aqui, entra ali, tá? A gente acha, daí eu vou sair lá no bairro do Cantagalo. Legal, beleza. Então, essa é a solução. Só que agora eu preciso de alguém, às vezes o próprio Waze, eu preciso de alguém que me detalhe. Você anda 500 metros, entra à direita, depois anda mais 1 quilômetro, entra à esquerda. Se eu não fizer isso, tem grande chance de me perder, de não chegar a lugar nenhum. A ideia foi boa, mas se alguém não detalhar, não vai dar certo. Tá? Então, isso vale para qualquer ideia nova. Tá? Ele tem uma receita nova de bolo. Tá? Então, peraí, como é que você faz? Então, coisas simples assim, ou coisas mais complexas, né? Soluções mais complexas, projetos mais complexos. Pensei aqui num produto novo que nós vamos fazer para Black Friday na última semana de novembro. Legal, vai ser esse produto? Mas então vamos ver, entra o detalhador. Já fez o pedido? Quanto tempo vai demorar para chegar? Tem algum caminho para chegar mais rapidamente, se precisar alguém pedir, depois se a gente precisar de reforço? Quanto vai custar? Qual que é o custo do transporte? E daí, como é que é a distribuição? A gente vai anunciar essa Black Friday, que dia até que dia? E as entregas vão até quando? Isso é detalhar um processo. Tá? Então, em qualquer negócio, você vai ver sempre esse ciclo dessas 6 posições. Então, primeiro farejador, segundo inventor, terceiro detalhador. Depois que o detalhador detalhou tudo, então agora bora, vamos trabalhar? Vamos botar isso para acontecer? Então eu preciso de 2 pessoas quase que trabalhando juntas. Tá? Um é o energizador. O energizador é aquele cara que vai estar supervisionando, mas quase que supervisionando assim no nível tamo junto e olhando cada elo das pessoas, cada tarefa que cada um faz, se ele está conseguindo fazer, se ele está, o que ele precisa e ajuda, entusiasma ele, tá? Ele está vendo, né, a visão do entusiasmador, ele está vendo a importância de tudo se realizar, de acontecer de forma coordenada, tá? A gente fala de accomplishment, ele está vendo. Ele quer chegar na meta, ele quer cumprir a meta. O papel dele, então, é motivar todo mundo para não deixar ninguém para trás, não só porque ele é solidário, mas principalmente porque se alguém não fizer a sua parte, vai atrapalhar o todo. Agora, junto com ele, entra um outro perfil de liderança, que é o perfil de liderança servidora. Tá? Esse papel servidor é ajudador, servidor ou ajudador, alguém que tem prazer em ajudar os outros a completarem sua tarefa. Então tem esse senso de ajudar, de servir, de fazer com que ele chegue lá. Tá? A referência desse perfil aqui é um livro publicado que é o Monge Executivo, é um livro que virou clássico alguns anos atrás, né? E na dúvida, que é uma referência como quem tem uma liderança servidora, é Jesus Cristo. Pega a Bíblia, estuda lá os evangelhos, que você se inspira ali no papel de Cristo, que esse é o líder servidor. Se você tem essa identidade, ok, tem alegria em ajudar o outro, em fazer as coisas acontecerem, ótimo, você é um cara
super bom para uma equipe que desempenhar seus resultados. Então, peguei o cara que entusiasma, peguei o cara que serve e ajuda, eles fazem esse campo do meio aqui para que tudo aconteça. E daí eu preciso de mais um líder, que é o líder que não entrega os pontos enquanto não se chega na fita da reta final. Aquele cara que está ali na fita de cruzamento da São Silvestre, é o cara que não só entusiasma, mas é aquele que fala, vamos, te pega lá atrás, se precisar pelo colarinho, dá uma força, mas ele trabalha no senso do completude, fazer com que tudo aconteça. Então, com esses perfis, a gente forma uma equipe de alta performance se cada um tiver desempenhando o seu melhor papel, o seu maior papel, o papel mais produtivo para ele. Então a gente viu o farejador, o inventor, o detalhador, o entusiasmador, o servidor e o finalizador. 6 perfis diferentes. A gente já, né? Então, quase que as perguntas a gente já viu. Para aqui, para o farejador, perguntar para as pessoas. Eu sou uma pessoa que antecipa algum problema ou consegue perceber, farejar mesmo, consegue perceber que tem problema no entorno, tem cheiro de problema no ar ou cheiro de oportunidade? A pergunta para saber. E eu sou uma pessoa que cria soluções, eu sou uma pessoa que se alegra em criar soluções diante dos problemas. Um detalhador é isso. Você me vê detalhando, especificando, fazendo as pessoas entenderem o detalhe de cada solução. Isso aqui é o detalhador. Aqui o entusiasmador. Você vê em mim alguém que inspira, alguém que encoraja o time a complementar uma tarefa, que bota a pilha, que dá energia, que pega junto para fazer. Esse aqui é o entusiasmador. Você vê em mim alguém que te ajuda a resolver os problemas. Você vê em mim alguém que ajuda a equipe a ter melhor resultado. Esse aqui é o líder servidor. E o último é, você me vê alguém como aquele típico brasileiro que não desiste, que não entrega o osso, que vai até o fim, que não desiste das tarefas? Então, eu vou soltar uma enquete dessas para você poder copiar e poder aplicar no seu meio para descobrir qual é o perfil que você tem em alta performance. Por que o que seus amigos dizem é importante? Quem está perto de você diz e é importante, e por que de modo geral isso é certo? Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, isso é uma coisa darwiniana, mas é genial do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de fazer aquilo que ele faz com mais facilidade. Essa história é que nem do ovo e da galinha, o que vem primeiro. Ou ele faz aquilo que você tem mais inteligência para fazer. Então, por isso que eu uso o modelo de inteligência de forma complementar ao mapeamento da liderança. Porque onde você tem mais inteligência, você torna a sua liderança mais fácil. Onde você lidera mais fácil é porque você usa a sua inteligência. Então, essas duas coisas andam juntas. A inteligência e a sua disposição para fazer aquilo. E por que aumenta a sua disposição para fazer aquilo? Porque você, comparativamente, você percebe em relação aos outros que você faz mais rápido. É que nem você ganha a prova. Se fosse uma prova de tempo, quem completa essa tarefa mais rápido? É aquele que tem mais inteligência específica para aquilo. Mas como inteligência não é só, não é inteligência. O meu modelo tem 12 inteligências, fora a inteligência emocional, fora a inteligência de mindset. Eu trabalho com 14 inteligências. Tá? Então, depois você entende também isso melhor. Mas tem inteligência, só para você entender, tem inteligência lógico-matemática, né? Que a gente chamava de QI, até chama hoje de QI. Mas QI é só lógico-matemática. Tem pessoa que tem inteligência musical. Pode pôr um nerd aí, um nerd que domina matemática. Põe ele para tocar piano, vê se ele sai de cara tocando piano. Não. Ele vai, agora, se ele tiver inteligência musical, ele faz isso mais fácil. Então, tem inteligência
lógico-matemática, tem inteligência musical, tem inteligência o quê? Gramatical. A pessoa se comunica melhor, escreve bem, monta um texto que tem começo, meio e fim. Tem a inteligência o quê? Interpessoal, alguém que tem facilidade de entender o outro, se comunicar com o outro. Inteligência intrapessoal, a pessoa se conhece, ela sabe quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Inteligência corporal, inteligência naturística. Então, você tem, né, diversos tipos de inteligência. Hoje, um dos modelos que a gente usa é a inteligência comunicativa. Tá? Então, tem aí 12 inteligências, na verdade, 14 inteligências. Então, a gente associa inteligência intuitiva. Por exemplo, inteligência intuitiva, até eu falei para vocês, pessoas que normalmente são farejadoras, de modo geral, elas têm inteligência intuitiva. Por isso que elas mais facilmente encontram problemas e trazem isso a público, tá? Então, é isso. Eu vou jogar a enquete para vocês. Primeiro, testarem vocês mesmos. Mas a gente testar a gente mesmo fica meio tendencioso. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Mas se você aplicar para os seus amigos olharem para você e dizer, você pode ir nas duas mais votadas, que de modo geral, aquilo ali aponta aonde você tem o seu melhor estilo de liderança. Gostou? Então, se você não me segue, começa a me seguir. Beijo no coração.